A maternidade é um sonho para muitas mulheres, um sonho doce e romantizado muitas vezes. É fácil pensar na cena clássica da amamentação, a mulher linda e plena com seu bebê no colo, e quantas outras alegrias são imaginadas quando se é mãe. A cena do primeiro dia na escola, das festas cheias de brincadeiras e brigadeiros. Mas nós estamos aqui para falar de maternidade real. Hoje, vamos falar de mamães que acordam na madrugada com medo da hipoglicemia, que aprendem a contar carboidratos e que acabam fazendo o papel de pâncreas nos filhos. São as mamães pâncreas, filhotes diabéticos que ensinam mais do que aprendem. Afinal, como diria Mário Quintana, diabético é quem não consegue ser doce. O Papo Mãe está no ar. Para falar sobre diabetes infantil, nós convidamos um trio de mamães pâncreas aqui, que eu acabei de descobrir que é assim que elas são chamadas, porque acabam fazendo o papel de pâncreas dos filhotes. É a Helena Viana, que é a mãe da Sara, de 10 anos, Jeane Melo, que é a mãe do Enzo, de 13 anos, que também é presidente da ADIP, que é a Associação de Diabéticos do Piauí. Que delícia. E a Carline Coutinho também, que é mãe do Davi, de 9 anos. Eu quero que vocês comecem contando pra gente como é que vocês descobriram que o filhote de vocês, que a filha de vocês tinha diabetes. Começa com a gente, Helena. Sim. Não, a Sara eu descobri tem 2 anos. Eu descobri mesmo só quando ela começou a perder peso, começou a fazer xixi, muito xixi à noite. Sim. E aí, como procurei um endocrinologista, eu descobri, assim, durante 15 dias, ela já começou a tomar insulina. Os principais sintomas é a criança bebe muita água e faz muito xixi, é isso, Jeane? Fica letárgica, normalmente são esses os sintomas clássicos, né? E às vezes a gente fica muito confuso. Eu fiquei no BRO, Enzo bebia muita água, fazia muito xixi. Porque todo mundo bebe muita água mesmo, porque né? Todo mundo bebe muita água e faz muito xixi. E foi um diagnóstico difícil. Ele tinha apenas 9 meses de vida, era um bebê de colo, foi um diabetes. Muito pequenininho. Um diabetes diagnosticado de forma... uma fase muito precoce e um diagnóstico difícil, né? Quer dizer, a princípio era só uma virose e em 24 horas ele já estava numa UTI com quadro de cetoacidose Vai traduzindo muito pra grave. gente. Um nível de acidez no sangue muito alto, a criança fica extremamente debilitada, muitas vezes com risco de morte. Foi assim que assim que eu recebi o diagnóstico. Eu que não era preparada nem para uma gripe, né? De repente me vi com o diagnóstico de diabetes nas mãos e foi uma batalha que eu acho que está sendo vencida, graças a Deus, com leveza. Coisa boa. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre todas as conquistas que você encabeçou aí à frente da ADIP. E a Carline Coutinho também, que é mãe do Davi, de 9 anos. O seu esposo também é diabético? Também é diabético, desde a adolescência. Quando ele começou, então, viu o pai fazendo já as aplicações, foi mais tranquilo para vocês? Sim, é uma rotina dentro de casa, né? Assim, mais tranquilo entre aspas, né? Porque a gente não deseja nunca isso para um filho, né? Lógico. Então, para nós, assim, foi muito, assim, difícil no começo, né? Pra gente aceitar. Você fica se perguntando por que comigo, né? Por que com meu filho? E você fica naquela, né? De negar mesmo a doença, né? De não querer que aquilo esteja acontecendo com você, né? Aconteceu isso durante poucos dias, né? Mas teve alguma a gente situação que você encarou assim com seu filho, que caramba, eu vou já me trancar no quarto e chorar? Muitas vezes. Chorei escondido várias vezes, né? Porque, assim, apesar da resiliência dele, que as crianças têm muito essa capacidade, né? De aceitar as coisas muito mais que a gente adulto, né? A gente vendo, né, ele aplicando a insulina, o pai aplicando ali nele, ele medindo a glicemia sozinho, com 5 aninhos de idade, né? Ele já conseguia fazer sozinho, né? Nos primeiros dias não, a gente fazia, mas logo ele já queria aquela autonomia, porque ele via o pai, então ele achava aquilo ali o máximo, né? Será que às vezes nós, mães, sentimos talvez até mais do que os nossos filhos? Você estava contando para mim que emagreceu bastante? Eu emagreci. Na primeira semana eu não conseguia tomar o café, porque nos primeiros dias eu ia colocar o açúcar, eu começava a chorar, então eu não comia mais, eu chorava muito.
Porque eu me sentia, assim, culpada. E aí ela não aceitava, assim. Ela gosta muito de, por exemplo, melancia, muita ata, muitas essas frutas. Aí, como estava, assim, no estágio muito... A glicose dela estava muito alta, ela não podia comer, né, Jane? Até pode, mas não quando está com problema. Aí... Eu chorava muito. Quando eu ia comer, aí eu deixava, né? Eu emagreci 10 quilos. A eterna culpa das mães, né, gente? Verdade. E aí, deixando claro aqui que existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Daqui a pouco a gente vai conversar com especialistas, mas nós mães acabamos pesquisando muita coisa, né? E aí, assim, o diabetes tipo 2, se não me engano, é aquele que vai adquirindo com os hábitos, muitas né? vezes, tem a carga hereditária que também pesa, uma série de fatores, e normalmente aparece na fase adulta, né? A médica, a doutora vai falar, vai explicar direitinho. Normalmente as crianças, né, crianças e adolescentes têm o diagnóstico de tipo 1, que é o tipo mais raro, que afeta cerca de 10% dos diabéticos do mundo, né? Então, ainda é um pouco raro, mas não tão difícil de ser encontrado. O índice aumenta cada vez mais, é assustador. E é um desafio, é um problema de saúde pública e é um desafio inicialmente para nós mães. Nós temos uma visão da maternidade realmente muito romantizada. Você nunca pensa que vai passar por certas situações e de repente você tem aquela situação inteira que você tem que ter atitude, tem que agir, porque a saúde do seu filho, de repente, no meu caso, diferente das meninas, como o Enzo foi diagnosticado numa UTI, correndo risco de morrer mesmo, os boletins eram horríveis. Então, para mim, o diabetes ficou muito pequeno, perto da possibilidade de uma coisa pior. Eu acho que hoje isso faz todo sentido para mim. Porque quando alguém me falava, olha, mas ele vai ficar bem, é diabetes. Gente, eu não estou nem ligando para diabetes, eu quero meu filho vivo, eu quero que ele saia da UTI, eu quero fazer tudo por ele, né? Eu vou ter capacidade porque eu vou aprender. Então, eu já me coloquei muito nesse papel de que eu não tinha tempo para sofrer ou lamentar. Eu tinha que encarar uma situação. Você passou por isso também, e resolver. Né? Eu pensei dessa forma. Depois de uns 3 dias assim de muito choro escondido, né, de muita lamentação, eu enxuga as lágrimas e vamos partir para a luta. Eu caí no eixo e eu digo não, ou eu encaro, né, isso de frente e vou ajudar meu filho, né, ou então eu vou ficar vendo meu filho com essa glicemia de 400, de 500, né, de 600 que o glicosímetro nem media mais, né. É mesmo desse jeito. Às vezes está tão baixa que ele também não mede. Está tão alta que ele não mede. Então, para tudo isso, tem que ter muito sangue no olho, sabe? Sangue no olho. Acho que mãe pâncreas, ela adquire uma fortaleza diferenciada. A gente vê os problemas de uma outra forma e nós nos reconhecemos em tudo. Engraçado que às vezes são mães completamente diferentes e completamente iguais. Porque a gente se une nos sentimentos, na vontade de ajudar umas às outras. Hoje eu sou assim muito feliz. Quando o Enzo foi diagnosticado há muito tempo, né, há 13 anos atrás, não existia rede social, não existia insulina moderna. Os grupos do WhatsApp, não tinha grupos do WhatsApp. Então, e hoje eu vejo quanto é bom assim, um diagnóstico agora nesse mundo e como esse apoio já é mais tranquilo. Né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar mais sobre esse relacionamento de vocês com as escolas e com o filho também. Porque agora nós vamos falar dos nossos pets, a atenção redobrada com eles, com chocolates nessa Páscoa. Eu fui conversar com a doutora Simoni, que nos deu muitas dicas de cuidados que a gente deve ter com a alimentação do nosso cãozinho. Olha só. Papo Mãe de Pet, um carinho da GG Pet Center. Tudo que o seu pet precisa em um único lugar. Vamos falar agora sobre a alimentação dos nossos pets. A gente sempre associa aquela figura do cãozinho com o osso ali na boca. Doutora Simoni, a gente pode, por exemplo, estar ali mastigando, acabou de comer um ossinho de galinha e aí dar o osso pro cachorrinho? Pois é, Aline, não pode. Não pode, doutora? Na realidade, isso é um problema muito atual, a questão da humanização dos animais com relação a querer comparar com a nossa dieta e a nossa alimentação, né? Sim. Os cães, os gatos, eles são espécies diferentes, que têm particularidades e a nutrição deles é bem diferente da nossa, porque as necessidades nutricionais diferem de acordo com a fisiologia digestiva deles. Então, hoje em dia, a gente encontra muitos tutores
que oferecem aquilo que eles comem para os animais. E de não é fato, bem algumas assim, né? coisas são até perigosas, né? Como o chocolate, como a semente da uva e alguns outros alimentos que podem até oferecer risco de morte para esses animais. Então, assim, alguns produtos podem ser fortes para o cãozinho, chocolate para cachorro, nem pensar. Nem pensar, porque o chocolate, ele é tóxico. Ele causa gastroenterites graves que pode levar o animal a óbito em pequenas quantidades. Nos pet shops, nas lojas, existem os chocolates, né, que são petiscos próprios para animais. Esses podem ser dados com segurança. Sim, na GG Pet Mas- Center, aproveitando para dar a dica. Esses que a gente compra no supermercado para o nosso consumo não deve, de hipótese nenhuma, ser oferecido para os animais. Fica então a dica, eu já ouvi de vários tutores essa reclamação. Ah, eu vou dar aqui um pouquinho do bolo pro cachorrinho, depois ele fica mal e aí a tutora vai perceber que alguém, sem autorização, né, lógico, acabou oferecendo o que não devia pro cachorrinho. Isso é Não perigoso. devia. Inclusive, nesses períodos de feriados, de Páscoa, sempre existem muitos problemas, né? Os animais apresentam muitos problemas de saúde, gastrites, intoxicações, diarreias, por conta dessa administração indevida de alimentos que não são permitidos. Gente, olha só, que bom saber disso, que bom saber disso. E nós estamos aqui para dar essas dicas para todo mundo, para a gente cuidar muito bem da alimentação dos nossos cãezinhos. E muitas vezes pode até parecer que ele está ali querendo aquela guloseima, mas é melhor evitar. Tá? Então, e as dicas da doutora Simone sobre a alimentação dos nossos pets. Papo Mãe de Pet, um carinho da GG Pet Center. Tudo que o seu pet precisa em um único lugar. Que bom essas dicas logo hoje, domingo de Páscoa. Então, você tá aí com chocolate, com vontade de dar pro seu cãozinho? Já vi aí o que a doutora Simone falou, hein? Aproveita, passa lá na GG Pet Center, que tem várias outras guloseimas e muitas outras coisas para você oferecer pro seu cachorrinho e tudo que o seu pet precisa em um só lugar. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com Mamães Pâncreas. Até já!